Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos no nosso oitavo episódio do nosso podcast Café com o Pastor. É com muita alegria que estamos retornando nesse dia de hoje para falarmos aqui com o nosso amigo, pastor Marcos Salomão. Mas antes de eu apresentá-lo para vocês, nós vamos fazer uma oração nesse momento para nós darmos abertura nesse nosso trabalho no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, em cuja presença nós estamos aqui reunidos, e queremos, Deus, pedir a tua graça, pedir a tua direção e que a tua presença esteja conosco aqui neste lugar. Pai amado, que cada palavra que for dita aqui, que for ministrada, que for falada aqui nesta noite, que as tuas mãos estejam estendidas sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família, Senhor. E que sinta, ó Deus amado, a tua presença nos vossos lares. Pai, nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, para quem não nos conhece, eu sou o pastor Jurandir Guerra, pertenço aqui à Igreja Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga, aqui em Pederneiras. E nós estamos no nosso oitavo episódio. E hoje o nosso convidado especial é o nosso pastor Marcos Salomão, pastor presidente da Igreja Betel, né? Batista Betel. E também presidente da Comep, né? E eu quero aqui que o pastor Marcos Salomão, por favor, pode se apresentar, pastor? A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Quer dizer que estou muito feliz e grato pelo convite do pastor Jurandir, né, para que nós possamos estar aqui nessa noite, né, juntos, né, para falarmos das coisas do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Salomão, pastor da Igreja Batista Betel, presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade de Pederneiras. Nós estamos aqui para compartilhar um pouco do reino de Deus. Amém. Que bênção, pastor. Muita alegria ter o senhor aqui com a gente. E eu queria conhecer um pouco o pastor Salomão. Pastor Salomão, presidente da Igreja Batista Betel, né? Batista Betel. Isso. Quanto tempo tem a Igreja Batista Betel, pastor Salomão? A Igreja Batista Betel, ela tem 13 anos aqui na cidade de Pederneiras, né? Eu sou grato a Deus por esse chamado, por essa missão. E assim, eu sou, assim, há muito tempo eu moro aqui já na cidade. Assim, já fazem 42 anos que eu moro na cidade de Pederneiras, Que né? benção. E assim, eu vim para Jesus com uma história muito complicada, né? Porque na verdade eu vim do mundo das drogas, né? Vim da rua, né? Sério? É sério, eu vim da rua, né? Hoje as pessoas olham para mim e falam, pastor, Não acredita. não dá para acreditar, né? Jesus transforma mesmo. E eu, então, aos 13, 14 anos eu me perdi nas drogas e aos 21 anos eu fui restaurado, né? Fui para Uberlândia, para uma casa de recuperação, né? Ainda estava na rua nessa época e para graça e para glória de Deus, né? Deus me restaurou, né, daquela vida, me tirou. Deus me deu uma palavra naquela época, né? Até porque, assim, pela forma que eu saí da cidade, por tudo que aconteceu, eu nem poderia voltar na cidade, né? Então foi bem complicado. Então eu fiquei 3 anos morando em Uberlândia, estudando lá, trabalhando lá, já trabalhando na obra de Deus. Eu fui para ser monitor numa casa de recuperação, fui fazer teologia lá e estava numa vida bem confortável lá até já para um começo daquilo que Deus estava fazendo. Mas Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo que era para me levantar aonde eu tinha caído, que era nessa cidade, Pederneiras, né? Pederneiras. Era para me se levantar aqui. Por quê? Porque aonde eu morava, por exemplo, no bairro, na rua onde eu morava, quando eu entrava na rua, na minha rua, as pessoas pegavam o filho e entravam para dentro. Puxa vida. Era assim a minha história, né? Então, eu lembro quando eu fiquei um período internado, né? Quando eu me internei na casa de recuperação, a viatura da polícia parava meu pai, parava na porta de casa, cadê seu filho? Porque era assim, uma história muito complicada. Então Deus falou comigo, você vai voltar para Pederneiras e você vai se levantar onde você caiu. Meu Deus. E eu voltei para cá e Deus começou a trabalhar esse chamado no meu coração ao pastorado. É interessante que um dia na casa de recuperação tinha um monte lá e desde essa época
eu vou pro monte orar e eu vou sozinho, desde essa época. Tenho isso comigo. E um desses dias eu orando, Deus falou ao meu coração. O Espírito Santo veio e falou comigo, falou, vou te levantar, né, para um pastoreado, eu vou te usar. Então você se prepara. Então dali para frente foi realmente uma preparação intensa, espiritual, de conhecimento. E eu voltei para cá. Voltei, foi um desafio muito grande, né? Porque as pessoas que me vinham, né, naquela época, quando elas olhavam, né, olhavam desconfiadas, tentando entender, O né, que o aconteceu? que aconteceu, né? Eu me lembro quando eu voltei, uma família me chamaram, né, para orar por uma adolescente que ela estava trancada no quarto tentando suicídio. E eu fui orar por essa adolescente quando, né, orei ali, conversamos, né, e Deus foi trabalhando naquele cenário. E quando tudo se acalmou, a mãe dela não acreditava que era eu que estava dentro da casa dela. Não acreditava. Que coisa linda, né? Não, Deus é eu, tremendo, não, Deus é e hoje maravilhoso. a irmã Ivonete, que era da Batista, quero mandar um abraço para a irmã Ivonete, a irmã Bruna, né? Que Deus abençoe. Então foi assim, e Deus foi trabalhando, né? Nessa época, até que Deus me levantou ao ministério, né? Pastorado, depois já de 7 anos, de 8 anos já, né? Já na presença do Senhor, né? Teve um tempo, congreguei 10 anos na Igreja Renovada, e de lá Deus me chamou para esse novo propósito, desafio, onde nós, né, assumimos a igreja. Na verdade, nós plantamos a Igreja Batista Betel, né? Certo. Ela foi começada do zero, né? Começamos com a minha família, com 8 pessoas da minha família, e foi assim que nós começamos a Igreja Batista Betel. E de lá para cá, Deus vem fazendo, né? Nesses 26 anos que eu saí das drogas, né, já que eu estou envolvido. Desde quando, pastor Gerando, eu sou muito grato a Deus, porque desde o primeiro dia, quando eu voltei para cá, para Pederneiras de Uberlândia, quando eu saí da casa de recuperação, era a igreja Nazareno. Era o pastor Tito de Rio Claro que pastoreava. E o pastor Tito, ele tinha experiência com pessoas que nem eu, que vinha da droga, né? Então ele virou e falou assim para mim, olha, o Marquinhos, chamado Marquinhos, é o seguinte, você vai vir abrir a igreja todo dia, todo dia, 15 para 7 para oração. Então, no primeiro dia que eu voltei da casa de recuperação, porque você não pode ficar com a sua cabeça vazia. Então, eu digo que desde o primeiro dia que eu saí de lá até hoje, pastor, fazem 26 anos que eu faço a obra do Senhor. Que benção. Não, eu sou muito grato a Deus, né? Fala assim, uma coisa que está no meu coração, lembro muito bem uma palavra que Deus me deu ao meu ministério e que isso eu trago com muita paixão e muito afinco no meu coração. Por amor de vós, me gastarei e deixarei ser gasto. Então, realmente, eu tenho prazer de trabalhar para o Senhor por gratidão, por saber de onde o Senhor me tirou. Que coisa linda, né? Lindo, é lindo demais. Que maravilha, né? É, E já faz 26 anos. 26 anos. 26 anos. 26 anos, eu só sou muito, assim, muitos, assim, porque assim, esse mundo das pessoas que saíram das drogas, a gente sabe que tem um número muito grande de reincidência, de caídas, de recaídas, né? E eu falo assim, na cidade eu sou uma referência, porque realmente eu nunca retrocedi um minuto da minha vida. Jesus libertou por completo. Não, conhecereis a verdade vos Os libertará. libertará. Jesus, ele liberta. Não, olha, completamente. Eu falo porque a vida que eu tinha hoje, eu olho e realmente na minha vida se cumpriu essa palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus. Que maravilha, pastor Salomão. Isso é muito bom, né? E depois desse tempo todo, aí o senhor foi presidente da Comep também, né? Aí nesse tempo, o que acontece? Dentro desse período, nasceu em Pederneiras o Conselho de Pastores aqui de Pederneiras. Certo. Isso foi no ano de 2003. 2003. 2003, né? Eu me lembro das primeiras reuniões, eu estava lá nas primeiras reuniões e foi caminhando, foram passando vários presidentes, né? Passou o pastor Dorival, passou o pastor Cássio, depois nós tivemos o pastor saudoso, pastor Antônio Carlos, também tivemos o pastor Claudinei Geraldo como presidente do Conselho de Pastores, tivemos o pastor Marcelo como presidente do Conselho de Pastores,
Depois tivemos o pastor Aguinaldo, e aí quando foi o período que Deus me levantou, né? Que Deus me levantou como presidente do Conselho de Pastores aqui na cidade de Pederneiras. Eu sempre digo assim que para tudo Deus tem um tempo e para tudo Deus levanta pessoas, né? Então, a seu tempo, Deus vai levantando as pessoas para um propósito. Então, cada um que passou colaborou com esse propósito da unidade da igreja, né? Aqui na cidade de Pederneiras. Então, fazem 3 anos, né? O mandato é de 4 anos, e agora, em setembro de 2026, encerra o mandato de 4 anos. E aí nós vamos ver o que Deus vai fazer para frente, né? Ah, que maravilha, pastor Salomão. Isso é muito bom, né? Eu estava pensando aqui, pastor Salomão, em relação, qual que é o papel da igreja no cuidado espiritual e social da sociedade, da cidade? A igreja ela tem um papel relevante, né, dentro da sociedade. O papel da igreja ela é fundamental, é fundamental. Por quê? Porque nós vivemos dias difíceis. Por um exemplo, nós pegamos o período da pandemia 2020, 21 e 22. E houve ali realmente a constatação que as pessoas, né, que elas tinham, né, a fé, as pessoas que tinham, né, alguma fé, as pessoas que estavam voltadas para Deus eram pessoas que tinham maiores probabilidades de se recuperar daquele cenário, né? Então nós vemos hoje, né, muitas famílias destruídas. Nós vemos hoje, né, infelizmente, as drogas, ela tem destruído famílias e isso não tem classe social. Não tem. Não tem classe social. Eu sei por quê. Porque eu vim disso aí. Trabalhei com dependência química, né, atendo famílias, né, encaminhamos pessoas até hoje para tratamento, né, e não tem classe social. Nós vemos muitas pessoas, né, que estão sofrendo na depressão, nós vemos muitos casamentos dilacerados, né, e a igreja ela tem um papel. Jesus ele percorria as cidades, né? Isso quando eu estou meditando a palavra do Senhor. Por quê? Porque havia grande necessidade das pessoas. Então, a igreja ainda ela é, né, a esperança. Ainda nós temos a igreja, Deus levantou a igreja como resposta para uma sociedade, né, para os casamentos, para as famílias, para as pessoas que estão sofrendo, né? Então, realmente a igreja tem esse papel fundamental. Certo. E na opinião do senhor, assim, o que o senhor acha que muda quando os pastores caminham unidos e não divididos? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Gostaria de parabenizar o pastor pela pergunta. Por quê, queridos? Porque quem caminha sozinho demora mais para chegar. Quem caminha sozinho tem mais dificuldade. E quando há unidade, nós conseguimos, através da unidade, chegar mais longe, né? Chegar mais rápido. Então, a unidade, ela faz a diferença, né? Quando nós estamos unidos, quando, né, os pastores, né, gostaria sempre de frisar isso, Jesus, ele veio e ele estabeleceu um reino. E dentro desse reino, nós temos o nosso papel. A igreja tem o papel. Quando nós falamos de igreja, nós não estamos falando de denominações, né? Porque a igreja é uma só. O universal, a igreja universal, uma única igreja. O corpo é um só. O que nós precisamos entender é que quando nós unimos força, nós chegamos mais longe. Nós temos mais resultados, né? Nós vemos, por exemplo, eu nesse tempo todo, pastor Jurandir, nesse tempo todo que eu estou caminhando com o Conselho de Pastores, com a Comep, e esse tempo que eu estou trabalhando à frente, o que eu mais observo é a dificuldade que os pastores têm de desenvolver trabalhos, Isso mesmo. seja social, né? Seja de um evangelismo, seja de uma estrutura dentro do seu ministério, né? Eu, assim, para a glória de Deus, né, me relaciono bem com todos os pastores, né? Estou sempre conversando, a gente está sempre pregando, né, nas igrejas, e sempre ouvindo as dificuldades. E aí, quando você começa a conversar, aí você começa a perceber que é um pastor que muitas vezes ele anda isolado, né? Aí eu quero fazer um evangelismo, tem dificuldade.
quero fazer uma ação social, tem dificuldade. Então, quando nós nos unimos para um propósito, que é o que? A igreja ser o braço, a igreja estender a mão, independente da denominação, né? Mas que o nome do Senhor seja glorificado através da unidade. E quando a sociedade vê a unidade, aí vem uma outra questão. Ela começa a enxergar a igreja com outros olhos, né? Quando ela vê dividida e Jesus, né, ele disse um reino dividido, ele não subsiste. Então a divisão, ela abre muitas brechas dentro da cidade. Mas a unidade dos pastores, quando os pastores se unem para um propósito. Por exemplo, nós tivemos no final do ano, agora em outubro, nós tivemos a Marcha para Jesus Kids, né, que foi organizada pela Igreja Casa de Paz, lá do pastor Aguinaldo, né, em parceria com o Conselho de Pastores. Foi a nossa primeira Marcha para Jesus Kids. E nós pudemos ver o resultado, não somente da igreja, mas o olhar da sociedade, o olhar das autoridades, quando viu a igreja unida para um propósito. Então, realmente tem resultados tremendos no reino de Deus. Não, isso é verdade, pastor. Eu sempre eu falo a respeito de que a igreja deveria estar mais unida, né? Sim. O povo deveria estar mais unido. Porque como a igreja pode alcançar quem não confia mais na igreja? Então, às vezes, a gente fica pensando, aí eu falei assim, vou perguntar para o pastor Salomão, pastor Salomão, como o senhor entende, como é que a igreja ela pode alcançar quem não mais confia na igreja? Porque tem pessoas que não confiam, mas não vai na igreja, não sei o quê, vou na igreja para fazer isso, para ser igual aquele fulano, então melhor não. Eu acredito, Que conselho o senhor daria para ele? eu acredito profundamente. Acredito e sempre falo sobre isso. Como a igreja alcançar aquelas pessoas que hoje não dá crédito mais à igreja. Eu acho que o primeiro passo, eu penso que o primeiro passo é a igreja andar em unidade. Por quê? Porque muitas vezes isso nós podemos constatar que a própria igreja difama a igreja. Isso é verdade. Começa por aí. Se vamos pegar um irmão, né, alguém saiu ferido de uma igreja, no sentido às vezes, né, tem algum problema, precisou ser trabalhado naquela área e ele não concordou com aquela área, né? Ele não concordou, não se deixou, não se permitiu ser moldado, né? Porque a palavra do Senhor diz que nós somos transformados de glória em glória. Glória. E o pastor, né, o líder, tem um papel fundamental, né, na vida das pessoas, né? Realmente de tratar, de curar, de restaurar, de levar, né, para uma direção. Até comecei a pregar uma série de mensagens na igreja, a restauração do tabernáculo, né? A restauração do templo, chama a série, né? Nós estamos falando sobre templo e, né, vamos terminar falando sobre nós, né? Que Deus quer fazer em nós. Nós falamos do primeiro tabernáculo que Deus orientou Moisés a fazer. Eu preguei domingo passado que ali era um lugar de direção. Deus estava direcionando o seu povo. E ele tem um papel fundamental, o pastor tem um papel fundamental de direcionar a igreja. E muitas vezes nós temos pessoas que não concordam com essa direção. E aí acaba migrando. E aonde não há unidade dos pastores, nós vamos ter o que? Conflitos. Por quê? Porque aí vai receber pessoas de uma forma, assim, vamos dizer, inadequada. Certo. Vai ouvir a visão, a versão do que está sendo levado, e aí vai acabar, vai terminar em problemas. E aí o que acontece? Isso vai respingando para a sociedade, né? Aí começa a olhar, a sociedade começa a olhar uma igreja dividida. Então, como nós restaurarmos a confiança da igreja, né? Primeiro nós precisamos, como pastores, eu sempre digo isso, né? Que a responsabilidade de uma igreja curada, sarada, sadia, ainda é nossa dos pastores. Porque Jesus deixou bem claro que, né, quem não entra pela porta, né, nós somos a porta da igreja. Sou eu, pastor Marcos, que vou
ver o que vai entrar dentro da minha igreja ou não. O que eu vou permitir na minha igreja? E ainda passa por nós. Então, quando nós temos líderes, pastores, quando nós temos pastores que primeiro andam, né, em unidade. Quando nós andamos em unidade, sempre falo isso para o pastor Aguinaldo. Pastor Aguinaldo, quando nós estamos em unidade, nós conversamos mais, trocamos mais figurinha, né? Isso mesmo. Nós trocamos mais experiência. Peraí, o que está dando certo? Ô, pastor Jurandir, o que está dando certo lá? Não é? É isso aí. Pastor Aguinaldo, pastor Marcos, o que está dando certo lá? Porque para cada igreja, cada ministério, Deus chamou com um propósito. E o Senhor tem habilidades, Deus te deu dons, Deus te chamou para a sua época, para o seu momento, e te deu dons que não me deu. Então o Senhor vai alcançar determinada área, o Senhor vai evoluir em determinadas situações, outra igreja vai evoluindo, e assim vai. Quando nós trocamos experiência, nós vamos gerando também igrejas saudáveis. Porque a Bíblia diz, olha só, como a igreja precisa trabalhar para restaurar aqueles que não confiam mais na igreja. A Bíblia diz, olha isso, pastor Jurandir, olha isso, a Bíblia diz que quem se isola busca sua própria destruição. Então, pastores que se isolam, eles tendem a errar mais nas suas decisões. Pastor que se isola, muitas vezes estão mais vulneráveis aos ataques do inimigo. Pastor, ministério que se isolam, eles estão mais sensíveis aos ataques. Mas quando nós estamos em unidade, nós estamos ali, guardando um às costas do outro. Né? Quantos pastores chegam na cidade, né? Quantos pastores, e a gente sabe que, né, tudo é oportunista, né? Sim, como tem, viu? E como tem, viu? Oportunista tem demais aí. Entendeu? Então, quando eu tenho uma aliança, pastor, olha, cuidado. Eu tenho essa liberdade com o Senhor, Sim. essa aliança, essa fidelidade. Nós não somos competitivos. Não, Nós somos aliançados. E a aliança, um guarda as costas do outro. é isso aí. Então eu penso assim que esse é um caminho para nós restaurarmos a confiança. Que bom, pastor. Boa resposta do senhor, viu? Agora, qual seria, na opinião do senhor, qual seria o papel do pastor diante das dores sociais da cidade? Eu creio que o papel do pastor diante das dores da sociedade, né? Diante das dores sociais da sociedade. Nós temos muitos problemas sociais. Nós ainda temos muitas pessoas passando necessidade, nós temos muitas pessoas vulneráveis, nós temos, né, adolescentes, né, que estão aí se cortando, tentando suicídio. Nós E temos tem bastante, né? Tem. Nós começamos, na época do pastor Aguinaldo, a igreja precisa primeiro de posicionamento. A igreja precisa fazer o papel dela. E como que a igreja vai fazer o papel dela? Sozinho nós não chegamos em lugar nenhum, mas a unidade da igreja, ela vai nos levar mais longe. Por exemplo, quando o pastor Aguinaldo ele era presidente do conselho, né? E eu até já, né, tenho conversado com algumas autoridades para a gente voltar a fazer isso. O que acontecia? Nós tínhamos na cidade um grande número de adolescentes tentando suicídio naquela época. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos as igrejas disponíveis, né, os pastores, as pessoas, e nós fizemos um trabalho nas escolas, em todas as escolas da cidade. Que benção. Não, foi assim, um trabalho Que legal, hein? foi muito bom o trabalho, deu muito resultado. E você via aqueles adolescentes, né, sofrendo, cortado. E aí nós ministramos muito sobre isso naquela época, que era a campanha do combate ao suicídio, sabe? Foi assim muito bom. Então a igreja ela tem esse papel. Ela tem esse papel de socorrer o necessitado, né? Nós precisamos chegar aonde muitas vezes o poder público não pode chegar, nós podemos chegar como igreja. Por isso que as igrejas estão espalhadas pelos bairros, né? Talvez a igreja B está lá no bairro, onde muitas vezes, né, ela tem o contato com aquela família que está lá sofrendo, às vezes seja numa enfermidade, às vezes seja numa necessidade, às vezes seja num filho com uma depressão, às vezes seja tantas coisas,
E aí que entra o papel da unidade, porque se nós estamos unidos, olha, o que nós podemos fazer? Vamos estender a mão, juntos nós somos mais fortes. Com certeza. O fardo se torna mais Mais leve, leve, mais mais leve. leve, né? Eu me lembro também, nós fizemos uma campanha também, né, na época, há uns 3 anos atrás, né, de arrecadação de cestas básicas. Olha só, pastor, como que era simples trabalhar. Na unidade fica tudo mais fácil. Vamos pegar aí, vai, um número básico aí, vai baixo, vai mediano. Nós temos em média de 120 igrejas na cidade. Não quer dizer que todas vão estar inseridas nesse contexto. Vamos pegar uma média de 50 igrejas. Em 50 igrejas, se nós arrecadarmos por igreja 5 cestas básicas por igreja. Você já parou para pensar quantas famílias se socorrem dentro dessa cidade? Entendeu? Então é isso que eu falo, se torna muito mais fácil. A igreja, quando ela se une, ela chega, ela faz o papel dela. E quando ela faz o papel dela, automaticamente a confiança da sociedade na igreja vai sendo restaurada. Com certeza. Essa é a verdade. Com certeza. É. Agora, que nem falar de missão social também é missão da igreja? O que o senhor acha? Quando se fala de missão social. Com certeza. Com certeza. Jesus, ele Jesus, ele estava ensinando. Ensinando. Começou a cair a tarde. Os discípulos mandou despedir a multidão porque já era tarde. Pois não tem nada aqui para comer. Aí daqui a pouco Jesus falou, não, dá as vós mesmo de comer. Jesus, ele atendeu, ele ensinou a palavra. Nós temos que entender o seguinte, né, que eu penso que o que precisa caminhar junto, o ensinamento da palavra e a missão social. Por quê? Porque os dois caminham. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. E Tiago, ele fala assim, se um irmão estiver passando necessidade, você for lá e orar por ele, falar que Deus vai abençoar ele e não fizer nada, não adiantou nada. Não adiantou nada. É. Então, automaticamente, uma igreja viva, uma igreja que ferve, uma igreja que ela está focada realmente, né, no reino de Deus, uma igreja que realmente está focada em ganhar almas, em chegar, alcançar o coração das pessoas, dos aflitos, dos necessitados, isso é até que natural. Por quê? Porque é bíblico, está dentro da palavra do Senhor. Não tem como você ver as mazelas da sociedade e você não estender a mão para ela. Então, realmente, nós precisamos realmente desenvolver um trabalho social muito forte nas igrejas, né, que vá realmente caminhar junto com a palavra de Deus, com o ensinamento, mas também com socorro. Então, mas que nem assim, na opinião do senhor, o que acontece mas nesse caso, quando a igreja ela se cala? É uma igreja omissa. Hoje nós temos é assim, o que nós observamos no mundo? Muitas vezes a igreja tem se omitido no papel dela. Há uma omissão da igreja, né? Outro dia, pastor, a igreja não pode se omitir. Por quê? Lembra, a igreja é a resposta. É nós que se posicionamos. O posicionamento é da igreja. Quando nós somos da igreja, nós somos de Cristo. Nós tivemos aqui na cidade, só para o senhor entender, nós tivemos aqui na cidade, assim, muito me preocupou nesse ano de 2025, mas nós tivemos um período aí de abril até setembro, mais ou menos, nós tivemos um período de muito acidente e muitos jovens morrendo aqui na cidade em acidente. Né? Muitas pessoas novas, né? Batendo moto, morrendo. Eu olhei e falei assim, isso aqui não tá certo. Pederneiras não é uma cidade grande. Sabe, o índice era muito alto. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Eu falei, não. Falei com os pastores, falei, não, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos orar, buscar a Deus. Precisamos clamar por essa cidade. Não está certo isso. Não está certo. Porque, assim, foi fora do normal. E aí, nessa época, nós pegamos os pastores, fomos a todas as entradas da cidade, oramos em todas as entradas da cidade, daqui de Pederneiras. Fomos em cada um dos locais onde houve o acidente, houve a morte, oramos naquele lugar, repreendemos, né? Repreendemos todo espírito de morte sobre aquele lugar.
em todos eles. Inclusive, o último acidente foi aonde, né, acho que o rapaz desequilibrou da moto, não sei, e houve um acidente com o ônibus atropelou a moça. Inclusive, a gente foi lá naquela noite, oramos naquele lugar, ainda tinha o sangue no asfalto ainda, então a gente orou. Então não houve, não, assim, conformidade com aquilo. Não poderia, sendo presidente do Conselho de Pastores, uma autoridade espiritual na cidade. Nós somos autoridades espirituais na cidade. Cada pastor é uma autoridade no seu bairro. De repente ele está vendo lá, né, um excesso de violência, talvez está vendo lá, né, agressão familiar, né? De repente ele está vendo lá tantas coisas acontecendo. Ele é autoridade naquele lugar, ele tem que se posicionar, né? E quando eu vi aquilo, eu falei, eu não posso me calar. E nós oramos, fizemos uma semana de oração, de jejum, e glória para a glória de Deus, a gente viu cessar isso. Então, nós não podemos ser omissos, a igreja não pode se omitir do papel dela, a qual o Senhor Jesus, ele levantou a igreja. Ele levantou a igreja para ser a resposta. Né? Quando lá na igreja de Atos, quando em Atos eles começam a se fechar ali, né, aquela igreja de Atos, que repartiam tudo, tinha tudo em É comum. comum. E ali, realmente, aquele começo é lindo, mas Jesus ele já tinha dado uma palavra, que é para ir até os confins da terra. Então veio a perseguição para quê? Para eles fazer cumprir o papel deles. Então a igreja precisa cumprir o seu papel, né? Que é o que? Estender a mão para a sociedade, para o necessitado, para aquelas almas, para aquelas pessoas que estão sofrendo lá. Então eu penso que a igreja não pode se omitir. E uma igreja omissa, ela vai acarretar problemas para ela, porque ela não está cumprindo seu propósito na terra. Essa é a realidade. É verdade, pastor. E hoje, eu falando aqui, café com o pastor, o senhor não toma café, né? Não, Toma uma aguinha aí, pode tomar água se o senhor quiser tomar água não, para tomar, para refrescar um pouco. Hoje, pastor, se comemora, hoje é 25 de dezembro, se comemora o Natal, né? sim. O que o senhor fala? Qual palavra que o senhor teria para dar para as pessoas que estão nos assistindo aqui? Olha, agora dia 25 de dezembro nós comemoramos uma data que nós sabemos, né? Que não é exatamente a data, mas está aí como um calendário, né? Instituído, nacional. Então nós não deixamos passar, nós celebramos o nascimento de Jesus, né? Se celebra o nascimento de Jesus. E a maior mensagem de Natal que nós podemos guardar no nosso coração é que nessa data que Jesus possa encontrar lugar nos lares. É interessante que lá em Lucas diz assim, que quando a mãe de Jesus estava para dar à luz, não havia lugar para ela, para que ela pudesse dar à luz, né? E que nessa data tão importante, que Jesus encontre nos lares, encontre nos nossos corações, encontre nas nossas vidas realmente o lugar que ele deve ocupar, né? O lugar dele, né? Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como aquele que pode, né? Que deve, né? Tomar conta, dirigir a nossa vida. Que em cada lar nós possamos, né? Dar liberdade para o Senhor agir, para o Senhor trabalhar, para o Senhor curar, para o Senhor restaurar, para o Senhor trazer prosperidade. Eu sempre digo isso, que muitas vezes as pessoas, pastor Jurandir, elas vão É. se reunir dia 24, né? Dia 24, dia Para 24. ceia de Natal. É. Aí é um grande problema, porque a nora não fala com a sogra, Eita, rapaz, tá pegando. não Fala, é? Jesus. Não é? O irmão não fala com o irmão, o pai não fala com o filho, a cunhada não fala com a cunhada. Muitas vezes o casal está conflitado, muitas vezes há grandes dificuldades, estão reunidos naquele lugar, às vezes em torno do que vão comer, às vezes em torno do que vão beber. Eu sempre oriento a igreja, sempre, todo culto que antecede o Natal, eu sempre oriento a igreja, né? Vai fazer a ceia, reúne a sua família, ora com ela, né? Lembre, né, qual é o propósito. Às vezes você vai ter visitante lá, pessoas que vão te visitar,
que eles possam, através de você, saber qual é o principal motivo, mas que Jesus possa encontrar lugar nos lares, nos corações. Nós vivemos dias que as pessoas estão tão desacreditadas de tudo, que as pessoas estão perdendo a fé. Muitas vezes eu falo até assim, pastoreando, eu vejo às vezes pessoas dentro da igreja, muitas vezes, e elas já estão desesperançadas até mesmo dentro da igreja. Então, uma mensagem que eu quero dizer para você, que nesse 25 de dezembro, que Jesus encontre lugar na sua família. Que benção, pastor. E realmente precisa encontrar, né? Precisa. Falando em Jesus encontrar lugar, eu creio que nós estamos caminhando já para o final, pastor Salomão. Mas antes eu queria que o senhor deixasse uma palavra de fé para quem está nos assistindo. Eu queria que o senhor falasse uma palavra de fé, uma palavra de esperança para o nosso próximo ano 2026. O que o senhor diria para os nossos ouvintes, nossos que estão nos assistindo agora nesse Sim. momento? Olha, queridos, uma palavra que eu queria deixar para os irmãos para 2026, que 2026 seja um ano que Deus possa reacender os nossos corações ou acender ou manter a chama dentro de nós, né? Nós caminhamos para, né, a volta de Jesus. Isso aí, o principal, né? E a palavra do Senhor diz que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, que nos últimos dias, né, o amor de muitos esfriaria. Eu quero dizer para você, continue acreditando, perseverando. Creia que Deus ainda continua fazendo milagres. Ele não mudou. Não mudou. Jesus, o que eu quero dizer para você, Jesus não mudou. Talvez, né, você passou um ano de 2025 difícil, mas eu quero te dizer que quem sabe 2026 pode ser o ano da sua colheita, pode ser o ano da sua virada, pode ser o ano que está encerrando esse deserto. Mas eu quero dizer que 2026, o que Paulo aconselha lá em Romanos, agora permaneça em vós a fé, o amor Amor e esperança. e a esperança. Não perca a sua esperança. Continue olhando para o alto, que lá do alto virá para a sua vida coisas sobrenaturais. Deus ainda faz milagre, viu? Aleluia, glória a Deus. Ô, pastor, na opinião do senhor, qual é o maior legado de um pastor que ele pode deixar? O maior legado de um pastor, eu É, acho, eu vou te falar assim, olha, meu tio, pastor Eloy, ele foi jubilado com 50 anos de ministério. E ainda até os 74 anos dele, ele pastoreava. Ele, na época do Covid, Deus o recolheu. E ele deixou um legado tremendo na vida das pessoas que o rodearam. É você mostrar através de Cristo o amor de Deus, através da sua vida, o amor de Cristo. Eu acho que é o maior legado de um pastor. É ele, através da vida dele, ser o reflexo de Cristo na vida dele, né? Estendendo as mãos, amando, né? Ensinando. Eu sempre digo isso, meu filho, né? Ele fala, não, pai, não fala isso. Eu falo assim, sempre falo, olha, se Deus me levasse hoje, pastor, eu já estaria assim, grato a Deus, sou muito grato a Deus. Por quê? Porque Deus me tirou daquela vida, né, e me levantou. E eu pude estender as mãos para tantas pessoas. Eu pude ser um canal de bênção na vida de tantas pessoas. O maior legado de uma pessoa é aquele que ele transmite de Cristo, de Deus para outras pessoas. É eu poder olhar e falar assim, olha, um dia se o senhor foi embora de Pederneiras, pastor, né? Então vamos fazer uma campanha, fica, pastor Jurandir. aí sim. Então, mas um dia, né, se o senhor for embora, o maior legado é olhar e falar, olha, o pastor Jurandir era um homem de Deus, você via Deus na vida dele. Eu Amém, creio que esse é o maior legado. amém. Amém? Esse é bênção de Deus mesmo, né? É. Glória a Deus. Eu quero você que ainda não compartilhou, compartilhe essa nossa conversa, uma conversa bonita, sadia, né? Para a glória de Deus. Você que ainda não deu o seu like, dê o seu like, participe conosco, compartilhe. Deus tem algo a fazer através da sua vida. Talvez tem pessoas que estão ouvindo esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, e está precisando ouvir o testemunho que o pastor Salomão nos deu aqui, as bênçãos que Deus realizou na vida dele também, né? Pastor, nós estamos já finalizando aqui. Eu queria que o senhor fizesse os seus agradecimentos aqui Sim. e nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade, o privilégio de estar aqui.
Agradecer ao pastor Jurandir pelo convite, que Deus te abençoe, viu, pastor? Amém. Deus continue te usando, né, nessa cidade, Amém. que o Senhor possa fazer te prosperar nessa Amém. cidade, né? Amém. E realmente reforçar e compartilhe esse podcast, sabe por quê? Porque muitas pessoas poderão ser alcançadas, tá bom? Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Então eu quero aqui já agradecer a todos os nossos patrocinadores que têm nos ajudado a manter esse trabalho maravilhoso, esse Café com o Pastor, os nossos irmãos da Livraria Ebenezer, Deus abençoe, a Livraria Ebenezer, o Restaurante Figueira também, Deus abençoe, Paulo Fotografias, Deus abençoe, Albertini Papelarias Personalizadas, Deus abençoe, Empório dos Alimentos, Gigi's Recreação Infantil, o Orso Barbearia e também o Josimar Souza Consórcios Embracon. Deus abençoe a todos vocês. Eu quero dizer para vocês, você que ainda não compartilhou, curte aí, comente, compartilhe e se inscreva no nosso Instagram e também no canal do YouTube, tá bom? Permitindo Deus, na próxima quinta-feira estaremos aqui no nome do Senhor Jesus. Antes de nós finalizarmos, quero convidar aqui o pastor Salomão, quero agradecer a presença do senhor, o convite do senhor o senhor ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigado por tudo. E eu queria que o senhor fizesse uma oração para abençoar todos os nossos irmãos aqui, todos os nossos que estão nos assistindo nesse dia 25, dia de Natal, né? Amém. Senhor meu Deus, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, quero agradecer ao Senhor, ó Deus, pela vida de cada um desses irmãos, ó Pai, que estão, meu Deus, nesse momento, ó Pai, reunidos na sua casa, esse 25 de dezembro, celebrando o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Meu Deus, que o Senhor possa fazer prosperar a vida de cada um, a família de cada um, ó Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer paz, ó Deus, alegria, saúde, prosperidade. Que a restauração do Senhor, ó Pai, possa chegar, assim como Isaías profetizou, ó Deus, que o governo estava sobre ele, ó Pai, que ele nasceria e sobre ele estaria o governo, ó Pai. Que, meu Deus, cada lar seja governado pelo Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima quinta-feira, em nome de Jesus. Amém.